Olá! Nesse vídeo, nós vamos ver um aspecto muito interessante relacionado à questão de desvios. Vamos lembrar o que acontece com essa história de espalhamento dos dados. Vamos pensar num caso simples. Você tem uma turma, cada aluno tirou um determinado grau numa prova. Eu sei calcular a média, tudo bem, a média da turma, e aí surge a seguinte pergunta. Como é que os graus estão espalhados? Estão muito concentrados em torno da média? Estão muito afastados em torno da média, quer dizer, longe da média? Como é que é essa história? Quando a gente estuda o conceito de variância, a gente quer medir exatamente isso. Uma coisa clara que a gente já abordou é que se eu pegar cada grau de aluno, subtrair da média, ou o contrário, e somar essa coisa toda, eu vou tomar um susto porque vai dar zero. Porque alguns alunos tiraram mais do que a média, outros alunos tiraram menos do que a média, e realmente, se eu somar esses desvios, alguns positivos, outros negativos, com relação à média, vai dar zero. Então, não adianta eu pensar em querer medir o espalhamento dos graus somando pura e simplesmente os desvios, porque tem positivo e tem negativo. Então, qual é a estratégia que a gente usou? A gente pode elevar ao quadrado. Ou a gente pode calcular o módulo desses valores. Em ambos os casos, eu os torno positivos. Aí eu posso somar. Aonde a gente quer chegar? Quando eu calculo a soma desses desvios elevados ao quadrado, eu tenho o que eu chamo de desvio quadrático. Quando eu somo os módulos, eu chamo de desvio modular. E qual é a propriedade sinistra envolvendo os desvios, seja quadrático, seja modular, com relação à média e com relação à mediana? Vamos, então, enunciar simplesmente a propriedade sinistra. A média minimiza o desvio quadrático. Caramba, o que significa essa frase? Vamos imaginar, esquece média. Você tem os graus dos alunos e eu vou chutar um valor lá de referência. 6, grau 6. Aí, esquece média. Chutei um grau 6. Aí eu vou fazer os desvios quadráticos de todos os alunos com relação a esse número que eu chutei de referência. Vou somar os quadrados, vai dar um certo valor. Agora vamos imaginar que ainda com relação a essa referência, eu queira ir variando a referência, né, para ver o que acontece com esse desvio quadrático, né? O que a gente vai descobrir? Que se a referência que você escolher for a média aritmética, essa soma dos quadrados das diferenças vai ser a menor possível. Com relação à mediana, olha que barato. Vamos imaginar que eu calcule os desvios, fazendo as diferenças e calculando o módulo. Somo essa tralha toda. Eu vou chamar isso de desvio modular total dos meus graus. Mas vamos supor que eu faça com relação a um certo grau de referência. Esquece média, esquece mediana. Aí eu pego os graus dos alunos, chuto um valor, 6. Calculo as diferenças e calculo os módulos. Somo essa tralha toda. Vai dar lá um certo valor. Quando que esse valor é o menor possível? Quando o valor de referência que eu escolhi for a mediana. Vamos ver numa planilha uma brincadeira que mostra essa dinâmica para vocês. Então vamos ver o que nós temos na nossa planilha. Vamos lá. Aqui nós temos na coluna C um conjunto de dados, que eu chutei aqui valores. Agora, aqui tem média. O que é esse 21? Vou clicar 2 vezes. Observa, média da faixa do C3, que é essa célula, até o C12, que é o número 27. Aqui eu tenho uma célula mediana. O que é isso aqui? Med, que é a função que dá a mediana no Excel, de uma faixa. Que faixa? Do C3 ao C12, ou seja, os meus dados. Agora, olha só, aqui tem um valor que eu chamo de referência, que eu tenho um cursorzinho aqui na planilha, que eu posso ir mudando esse valor, clicando aqui nos cantos do cursor, certo? Agora vamos ver esse barato aqui. Desvios quadráticos. Caraca, o que eu quero dizer com isso? Eu vou subtrair cada dado
desse valor de referência. E vou elevar ao quadrado. Então, olha só, C3 menos a referência elevado ao quadrado. Na verdade, ó, C3 menos a referência, que é esse valor, elevado ao quadrado. Olha só. C3 menos ref ao quadrado. Bacana. Então, esses valores ao quadrado vão dar um total aqui, que eu simplesmente somei esse troço todo. Olha o que está escrito lá na fórmula. Soma do H3 até o H12. Então, este valor aqui é o desvio quadrático total. Ou seja, eu peguei cada valor, subtraí do valor de referência, elevei ao quadrado, somei essa tralha toda. Eu vou fazer a mesma coisa, mas com um módulo, que é o valor absoluto, né? Mesma coisa, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor absoluto de cada dado menos a referência. Ok, então eu vou ter todos os valores positivos porque eu tomei o módulo. Soma essa tralha toda, deu 61. O que eu quero saber agora? Bom, 434,5. Será que eu consigo fazer, mudando o valor da referência, consigo diminuir esse desvio quadrático total, que está aqui, 434, será que eu diminuindo ou aumentando esse valor de referência, eu consigo diminuir esse desvio modular total? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou brincar aqui com o cursor. O que você vai descobrir? Olha só, vou aumentar aqui para 17. Nota que diminuiu o desvio quadrático. Vamos ver se também diminuiu o valor do desvio total modular? Vamos ver, eu vou aumentar o valor de referência, 17. Opa, aqui diminuiu, aqui também diminuiu. Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui diminuiu. Opa, 58 vai diminuir para 55. Vou aumentar mais um pouquinho. Opa, peraí que eu exagerei da conta aqui, peraí. 19, está diminuindo, está diminuindo, vou aumentar mais um pouquinho, diminuiu mais ainda, agora olha que interessante, 19,5, 20, diminuiu o valor total aqui, vou continuar, diminuiu, e esse 21 que eu botei o valor de referência coincidiu com a média. E olha o que acontece, eu garanto que esse 232 é o menor valor total do desvio quadrático. Quer ver? Eu vou aumentar mais um pouquinho, você vai ver que vai voltar a crescer. Ó, 234. Olha só, vou diminuir aqui. 20,5. Estava 234, né? Vou botar 21. 232. Vou aumentar um tiquinho. Aumentou. Ou seja, é exatamente... Eu digo assim, nós estamos fazendo uma coisa prática para a gente visualizar, não a demonstração, que nem é difícil, mas simplesmente a visualização desse fenômeno. O desvio quadrático médio é o menor possível se o valor de referência é a média. Isso está constatado. Agora vamos dar uma paquerada aqui na mediana. Eu vou aumentar mais um pouquinho a minha referência. Ó, 39, está diminuindo. 38, está diminuindo. 37, está diminuindo. Opa, 22,5. Observa que o próximo valor vai virar 23 aqui na referência. E eu garanto que vai ser o menor valor possível. Olha só. 36. Coincidiu com relação à mediana. Ou seja, esses valores aqui são os valores que, independente de quanto vale isso, ó... Ou seja, independente de quanto vale a minha referência, isso é o valor com relação à média pelo seguinte. Esse valor aqui tem a seguinte fórmula, 10VQ de uma região de dados. Sabe o que é isso? É o desvio quadrático. Tem uma função no Excel que você me dá um conjunto de dados, ele calcula o desvio quadrático total com relação à média. E então eu já solto esse valor aqui. Agora aqui, o que eu faço? Aqui... eu vou ter que fazer uma coisa meio malandra. Eu vou ter que calcular de uma outra forma, porque não tem isso direto. Aqui eu estou usando uma fórmula mais mágica, que eu estou multiplicando. A mediana, não vou nem explicar isso agora, para a gente não perder o eixo, porque essa fórmula fica mais complicada. Mas o que é importante? Eu saquei que
Quando eu modifico o valor da referência, eu sei que se o valor da referência for igual à média, ó, primeiro aqui, ó, média, eu vou ter o menor valor possível do desvio quadrático total. E quando eu faço a referência ser igual à mediana, eu vou ter o menor valor do desvio modular total. A gente pode facilmente demonstrar essas duas propriedades, mas o importante é a gente ter consciência de que o desvio quadrático não é o escolhido para a maioria dos problemas e da teoria de graça, porque está relacionado à média. E em algumas situações você trabalha com a mediana, mas aí o que minimiza é o desvio modular total. Aguardo você no próximo.